Belezinha? Ó nós que travei! Tudo certo, pessoal? Professor Washington Cândido Neto, mais uma vez, por meio do curso Exatas, vem trazer mais algumas dicas para vocês em relação à prova do Enem. Tranquilo? O foco hoje da nossa aulinha vai ser o quê? Crise da União Europeia, que tem mundialmente o contexto de 2010, tá? Mas é um desdobramento de outras ideias geopolíticas que vem em 2008, questão de Primavera Árabe e algumas instabilidades tipicamente europeias. E aí a gente vai traçar algumas ideias hoje. O que você tem que entender sobre crise da União Europeia? Primeiro, galera, entenda para a geografia, para a história, para as humanas de uma forma geral, crise, guerra, nunca tem só um motivo. A União Europeia quebrou foi só por causa da Grécia. Se não fosse a Grécia, não teria quebrado. Esquece essa ideia medíocre, pelo amor de Deus. Eu consigo trazer para vocês, pelo menos, 4 argumentos para a crise da União Europeia. Beleza? E o primeiro argumento deles, pessoal, está principalmente fora da União Europeia, que é 2008, na crise dos Estados Unidos. Num processo de globalização, o que a gente percebe? Um alinhamento de bancos, de instituições financeiras, onde estas vão trazer o quê? O contexto de intercâmbio, de investimentos, vai e volta. São fluxos de capitais. Então, bancos europeus investiam em bancos americanos. Só que o banco americano quebra. Quando ele quebra, o que acontece com os investimentos do banco europeu? Vai junto também. Então você nota que nesse aspecto o processo de globalização que causa a interdependência econômica é a principal característica que vai trazer essas amarras. Esse conceito Milton Santos também trabalha nas suas obras, né, e classifica isso como o efeito dominó. Basta um país cair que você tem a derrubada de todos os outros. Tranquilo? Uma outra coisa também interessante é que você tem até uma brincadeirazinha na parte da geografia, né, que é se os países desenvolvidos espirram, o mundo pobre desenvolve uma pneumonia. Então o que isso significa? Que uma crise econômica no mundo desenvolvido, porque foi chamado dessa forma, a crise dos Estados Unidos e a crise da União Europeia, elas juntas estabelecem o processo de crise dos países ricos ou dos países desenvolvidos. Tranquilo? Vem comigo aqui um pouquinho na mesa para a gente anotar essas questões que acabamos de falar. Tudo bem? Olha só, vamos trabalhar o contexto de geopolítica da Europa. E nesse aspecto, a crise da União Europeia, que vai estabelecer uma instabilidade a partir de 2009 e atinge o mundo em 2010. Eu, professor Washington Cândido Neto, vai trabalhar com vocês essa questão da geopolítica europeia a partir de 2010. Olha que interessante essa charge, pessoal. As estrelinhas da União Europeia falindo, né? Entrando em decadência. E aqui nós temos os PIGs. Tá aqui, ó, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. O que eles estão fazendo? Sugando o quê? Recursos financeiros da zona do euro. Esta sucção é feita por meio de quê? Empréstimos e não doações, ou seja, a dívida externa desses países cada vez mais só aumentava. O que mais foi afetado foi a Grécia. Tudo bem? Mas esses países todos, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, tudo bem? Foram os mais afetados. Então tá aqui, como eu disse a vocês, primeiro argumento, a crise imobiliária dos Estados Unidos, 2008. Sabia que isso aqui é culpa do Bush Filho? Com a guerra ao terrorismo, facilitou o crédito para o trabalhador consumir imóveis. Isso gerou uma crise porque você aumenta a inadimplência. Tá? Assiste um filme lançado esse ano, 2016, A Grande Aposta. Ele fala exatamente sobre a crise dos Estados Unidos. Beleza? Envelhecimento populacional. Isso é uma característica tipicamente europeia. Qual é o problema do envelhecimento populacional? Que você vai ter uma queda. Tudo bem? Uma queda em quê? Na quantidade de trabalhadores. Mão de obra. Tranquilo? Uma outra ideia, pessoal, para a gente entender, é o modelo de estado de bem-estar social, o welfare state. O objetivo de welfare state é garantir direitos sociais, tranquilo? Só que esses direitos sociais vão provocar o quê? Um elevado gasto público, beleza? A Grécia vai também ser um argumento dessa crise, porque ela vai diminuir o preço, o valor do euro. Ela vai fragilizar a zona do euro exatamente por causa destes empréstimos que nós falamos. Tranquilo? Então nós temos aí, basicamente, 4 argumentos para a crise da União Europeia. Tranquilo? Qual é a estrutura dessa crise? Então está aqui, a falência
Tá? A crise da União Europeia provocou a falência de bancos, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. O envelhecimento populacional provoca um decréscimo, uma queda de população, também conhecido como implosão demográfica. Belezinha, pessoal? O estado de welfare state, como eu tinha dito antes, estabelece os direitos sociais. O problema é que para garantir esses direitos sociais em população idosa, porque envelheceu, não é isso? Vai gerar um elevado gasto público. Só que, galerinha, entenda, a cada ano que passa, aumenta o número de idosos na Europa. Ou seja, o gasto cada vez mais aumenta e a arrecadação diminui, porque eu tenho uma queda na mão de obra, eu tenho menos trabalhadores. Belezinha? E no caso da Grécia, você vai ter uma grande dívida externa. Tranquilo? Para fechar essa aulinha de hoje, o que nós vamos falar? Da estrutura de possíveis soluções. Olha que interessante essa charge, pessoal. Nossos trambiques estão quebrando o sistema financeiro. Relaxa, eu já mandei colocar a culpa em quem? Nos imigrantes e nos gastos sociais. Ou seja, a culpa é do welfare state, né? E não do modelo econômico que suga a riqueza do trabalhador. Muito bem, olha a lama. Olha os banqueiros saindo da lama. E quem é que está pagando esse preço na Europa? Trabalhador. É o mesmo argumento para quem está pagando as contas do Brasil, também trabalhador. Mas que engraçado, né? Não fomos nós trabalhadores que geramos esse contexto de crise. Mas enfim, uma possível rápida solução é a mão de obra migrante. Só que isso não dá certo na Europa, porque você tem a questão da xenofobia. Belezinha? Uma outra questão interessante é o estímulo à natalidade, fazer com que as pessoas façam mais filhos. Só que isso tem um problema, você só vai colher frutos a longo prazo. Então, galerinha, rapidamente nós temos que resolver isso. Medidas neoliberais. As medidas neoliberais, olha aqui, ó, se a culpa é dos migrantes e dos gastos sociais, as medidas neoliberais vai provocar uma queda na entrada desses migrantes e principalmente nos direitos sociais. Cai as medidas assistencialistas. Belezinha? Galerinha, espero ter ajudado vocês com essa parte da crise da União Europeia. Tranquilo? Entenda esse contexto que também parece um pouco com o Brasil. Eu, professor Washington Cândido, por meio do curso Exatas, trago aqui mais uma dica de geopolítica para vocês. Espero ter ajudado. Obrigado por despender esse tempo com a gente e estamos aqui traçando o melhor caminho para a sua aprovação. Bons estudos e até o próximo encontro. Até mais.